coloco em votação a ata da sessão anterior. Aprovado. Declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim. Hoje, às 16 horas, o irmão Dino Girardelli vai ser homenageado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em proposição feita pelo deputado Dalmo Ribeiro da Silva, porque o irmão Dino, ele é italiano, está radicado ao Brasil há 60 anos, e ele, há 60 anos, se dedicando à educação mineira de crianças e adolescentes. Inclusive, ele é diretor do Colégio São José, em Pouso Alegre, onde os meus filhos estudaram a vida inteira. Então, presidente, gostaria que fosse oficiado tanto o irmão Dino como o deputado Dalmo, e eu peço, se possível, prioridade nos meus processos, porque, como é 16 horas, nem sempre a nossa sessão tem terminado até esse horário. Com a adesão de todos, assim será feito. Será observada a prioridade solicitada pela desembargadora Camila. E eu quero avisar os advogados que hoje, excepcionalmente, após a sustentação, não haverá aquele feedback que, tradicionalmente, a terceira turma dá aos advogados, sem prejuízo da atenção que vai ser dada, evidentemente, a essa sustentação. Mas 3 dos 4 desembargadores estão fortemente gripados e estão presentes aqui por honra da firma. Então, devido a essas considerações, não será feito esse feedback. Desistiu? Continua? Quer que retire de pauta? Manter o julgamento. Desistiu do julgamento, quer assistir o julgamento. Okay. Então, a secretária, para a pauta, observada as preferências regimentais. E observada a preferência da desembargadora Camila. Como terceiro votante? Isso. Sim. Número 70 da pauta, pauta física. 70 da pauta, RO 455, 2015-021, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 70. Inscrito, doutor Renato Silva, ausente. Há divergência? Não. senhor presidente, eu já... Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Do relator. 44, AP 534, 2014-005, relator desembargador Bozon, revisor desembargador... Mas não participa. Desculpa, esse não participa. Retificando, número 72, RO 459, 2015-008, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 72. Há 2 advogados presentes, doutor Fabrício Reis, pelo reclamante, e doutor André Brito, pela reclamada. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, bem como o recurso adesivo da reclamada. No mérito, nego o desprovimento. Quem está pelo reclamante? Sou eu. Senhor. Com a palavra, doutor. Muito obrigado. Acho que... está aqui. Muito obrigado, excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa egrégia turma, ilustríssimo senhor desembargador relator, demais desembargadores, sobrejuízes componentes dessa egrégia turma. Eu falo em nome do reclamante, que pretende a revisão da respeitável sentença no que tange à consideração da ocorrência do contrato de trabalho ao longo do período da prestação de serviço que desempenhou em favor da empresa. A prova dos autos demonstrou que a relação de trabalho se iniciou
em maio de 2011 e perdurou até 2014. Inicialmente, foi formalizado um contrato de trabalho do autor com a empresa, sendo que, ao fim do ano de 2011, em dezembro de 2011, esse contrato de trabalho foi rescindido e a prestação de serviços continuou de forma inalterada pela forma de pessoa jurídica. O depoimento pessoal do preposto, no particular, transcrito à folha 5 do recurso 603 dos autos, demonstra que as atividades não se alteraram ao longo dessa relação de trabalho. Aí eu peço vênia para ler o pequeno trecho das informações do preposto. Aspas. Que as atividades exercidas no período com CTPS assinada e via pessoa jurídica eram as mesmas, inclusive a forma da prestação de serviço. O que mudou foi apenas a forma de remunerar o colaborador. O reclamante trabalhava no escritório da reclamada no bairro Savassi, acreditando que portando crachá, com sala com nome na porta. Que o reclamante trabalhava com camisa com logomarca da reclamada, que o reclamante, em média, comparecia ao escritório às 8 horas, trabalhando em média até às 18 horas, com 1 hora de intervalo entre as jornadas, saindo por volta das 17 horas na sexta. Fecha aspas. Então, a demanda com relação à interpretação dessas condições de trabalho restaram afastadas na medida em que o próprio preposto confessou que a forma de remunerar, que a forma da prestação de serviço e as condições de trabalho não se alteraram. Ela se iniciou na forma do contrato de trabalho e, ao longo da relação, houve essa alteração para a pessoa jurídica. Então, o recurso sustenta que haveria razão de reforma da sentença para que seja reconhecido o vínculo de emprego por todo o período laborado até 2014, já que as condições de trabalho são inalteradas e os direitos do trabalho são irrenunciáveis, não tendo nenhuma outra contraprova de que essas condições se alteraram para beneficiar ou para não beneficiar A ou B dessa relação de trabalho, seja o empregado, seja o empregador. A tese de defesa da empresa que foi acolhida na respeitável sentença foi devidamente impugnada no recurso, já que a sustentação se dá no sentido de que o reclamante teria sido o mentor dessas alterações. Cumpre frisar que não houve nenhuma comprovação nos autos de que ele tenha participado do processo de decisão dessa implementação da pejotização na empresa e nem poderia, porque ele não figurou com nenhum cargo diretivo. A esse aspecto também, a confissão do preposto, transcrita às folhas 606 dos autos, a folha 8 do apelo do autor, demonstra que o preposto também confirmou que essa decisão foi feita pela direção da empresa. Eu peço vênia para ler um pequeno trecho do depoimento do preposto no particular. Aspas. Que a contratação via pessoa jurídica foi autorizada pela diretoria na Austrália, que o departamento jurídico, na pessoa do Dr. Noronha, não aconselhou o procedimento. Fecha aspas. Então, não fosse essa informação do preposto, de que a direção foi tomada pela direção da empresa e a dedução de que seria meio que óbvia que o empregado sem cargo de natureza diretiva não poderia tratar nem definir esse processo de pejotização numa empresa multinacional, como o caso da mineradora Centauros, o recorrente sustentou a inviabilidade da manutenção da sentença, de que acolheu essa tese de que não haveria prejuízo para o autor o sistema de pejotização, uma vez que ele teria dele participado e incrementado na empresa. Chamamos atenção também não só às demais provas produzidas, tanto documental, com a juntada de um e-mail em que o próprio preposto, esse que confessou as informações da relação de trabalho do autor, em juízo, esse preposto, o senhor Bruno Scarpelli, já enviava, em setembro de 2011, as informações de discussão sobre a alteração do processo de CLT versus pessoa jurídica, da qual o autor se limitou a realizar cenários e enviar para a empresa de comparativo de custos, obviamente, já que ele era um profissional da área contábil, para que fosse avaliado pela direção da empresa se adotaria o procedimento ou não. Esse procedimento foi declarado como irregular em vários feitos trabalhistas de
outros empregados de cunho técnico, como o do próprio autor, que era contabilista, como engenheiro de ambiente, engenheiro de segurança do trabalho, outros profissionais, em que se reconheceram a ilicitude desse tipo de procedimento e declararam o contrato de trabalho. Então, ratificando as demais razões expendidas no recurso, com a reportagem à prova testemunhal e também à prova documental, e considerando o caráter irrenunciável do direito do trabalho, que não poderiam dispor nem o próprio empregado, nem a empresa, e a condição quase que incontroversa, por conta da confissão do preposto, de que as condições de trabalho se permaneceram inalteradas ao longo de toda a relação, e considerando o início com o contrato de trabalho declarado e essa alteração por pessoa jurídica sem comprovação de que o autor tenha participado da definição dessa alteração, é que nós pedimos vênia ao entendimento do nobre e ilustríssimo relator, para que seja revisto tanto por Sua Excelência como os demais pares da outra turma, para que se proveja o apelo e se reconheça o incontroverso contrato de trabalho mantido até o fim de 2014. É o que se espera e confia, e agradeço a atenção. Muito obrigado. Eminente desembargador presidente, os componentes da outra turma, para ser sucinto, com a devida vênia das palavras do nobre colega, a realidade dos autos, a prova dos autos é completamente diferente do que é alegado no recurso data vênia novamente. O reclamante ajuiza essa ação entendendo-se como mero contador e que lhe teria sido imposto a criação da pessoa jurídica, abre aspas, para a reclamada se abstrair da paga correta de haveres trabalhistas. Pois bem, a prova dos autos e até o depoimento pessoal dele comprovaram que ele era a autoridade máxima na empresa, o controller, nas áreas administrativa, financeira, contábil, fiscal, TI e RH. Não tinha nenhum diretor no Brasil a quem ele se reportasse. Essa é a prova dos autos. Ele instituiu a pejotização, ele fez os cálculos quando ocorreu essa alteração, cálculos dele, elaborados por ele, ele incluiu 10º, férias, FGTS, 40%, plano de saúde, seguro de vida. Existem e-mails dele na tentativa de convencer o diretor estrangeiro a autorizar essa alteração, negociando, inclusive, encargos, vantagem de encargos. Mais do que isso, essa opção ela não foi obrigatória, como dito na inicial. Um diretor jurídico ele não concordou, ele permaneceu na situação anterior. Então, foi nesse sentido que a juíza julgou. Ele era a autoridade máxima, ele criou o plano, ele calculou, fez a conta com todas as verbas, e agora ele quer receber tudo de novo, que já recebeu o que ele implementou e ele criou. Então, a situação é simplesmente essa. Falar que ele não não tinha cargo de confiança, o depoimento dele comprova que ele fala que ele foi contratado para montar toda essa parte financeira, administrativo contábil, que a missão era montar a equipe, que ele próprio foi contratando integrantes da equipe, que tinha os subordinados, que tinha acesso a dados financeiros oficiais da reclamada, inclusive movimentação financeira, dados sigilosos da empresa, tudo com o depoimento dele. Ele fazia movimentação toda financeira da empresa, aplicava o dinheiro, ele era o controller no Brasil. Então, é por essa razão que a juíza não acolheu esse pleito, o pleito de hora extra, e inclusive de dano moral, porque a alegação de que teriam feito uma cópia do sistema dele, na saída dele, ele próprio criou essa regra da empresa, isso ficou provado. Então, na verdade, com a devida vênia, como ressaltado na sentença, os pleitos fogem até a boa-fé objetiva, eles intestam até a boa-fé objetiva. O reclamante, a todo momento, contrariou as suas próprias palavras. Tentativa de imputar ao senhor Bruno um conhecimento, foi um e-mail que foi juntado, isso tem a prova nos autos, ele juntou ao e-mail a resposta do senhor Bruno. O e-mail original ele não juntou, nós juntamos com a defesa o complemento do e-mail. Então, a todo momento, ele quis fazer uma realidade quando se comprovou outra totalmente diferente. Então, o que se espera é a manutenção do voto do eminente relator, que endossou a sentença à cor. Há divergência? Não, senhor presidente. Não. Então, eu proclamo o resultado nos votos, nos termos do voto do relator. 25, RO 1661, 2011, 006, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador número 25. Inscrito, doutor Divaldo Flores. Ausente. Há divergência? Não. Não. Eu vi se não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora.
4, RO 437, 2015, 113, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 4. Inscrito, doutor Reinaldo Teixeira, ausente. Há divergência? Não. Eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Número 3, RO 348, 2011, 066, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 3. Inscrita, doutora Raquel Silva, ausente. Há divergência? Não. Proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. 10, RO 1423, 2013, 079, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 10, presente, doutor Alexander Martins, pela primeira recorrente. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Estou conhecendo dos recursos interpostos no mérito do parcial provimento ao recurso da reclamada para fixar que são aplicáveis ao contrato de trabalho da autora os acordos coletivos coligidos com a defesa. Reputar válido o banco de horas no período de 1º de janeiro de 2011 até o final do Pacto Laboral 4/6 de 2013, autorizando a dedução de horas compensadas de 1º de janeiro de 2011 a 15/6 de 2011. Excluir as horas extras e reflexos deferidas no período de 16/6 de 2011 até o final do Pacto Laboral 4/6 de 2013. Dou um provimento parcial ao recurso da reclamante para fixar que no período de 1º de maio de 2010 a 15/6 de 2011 deverão ser consideradas como extras as horas laboradas acima da 8ª diária, invalidado, portanto, o regime 12/36, mantidos os reflexos e demais parâmetros fixados na origem, exceto a compensação acima deferida, de 1º de janeiro de 2011 a 15/6 de 2011. Estou mantendo o valor da condenação por ainda compatível. É como voto. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, pessoa na qual cumprimento todos os componentes da turma, demais presentes e colegas. Senhor presidente, considerando a proposta de voto da eminente relatora, vou fazer apenas uma manifestação, que é no que se refere à questão do intervalo do artigo 253 deferido na sentença de origem e mantido na proposta de voto da eminente relatora. Pede-se aqui da tribuna que seja excluída a reclamada dessa condenação, isto porque, em seu apelo, foi ponderado a não existência de trabalho de 1h40 contínuas. A gente aponta aqui no nosso apelo, senhor presidente, o depoimento até da testemunha Luiz Vieira, que menciona que as entradas e saídas da Câmara Fria se davam na frequência de 4 a 5 vezes por dia, em duração de 5 minutos cada uma delas. Então, a gente entende aqui, no nosso apelo, que, de fato, há uma violação até a dicção do artigo 253 e a súmula 438, na medida de que não há trabalho contínuo em ambiente frio ou em alternância de ambiente frio para quente. Então, esse ponto que requer que seja dado provimento na proposta de voto da eminente relatora, que seja elastecido também para incluir esse pedido aqui, de exclusão do intervalo do artigo 253. Senhor presidente. Pois não. A revisora. Inteiramente de acordo com a relatora. Eu não tive tempo de lançar no sistema. A minha divergência, eu vou ficar vencido, porque eu estou entendendo que os provimentos dados por Vossa Excelência estão todos amparados na tese que eu conheço de Vossa Excelência, de que não há mais aquela hierarquia entre ACT e convenção coletiva, né? Porque a condenação da origem, ela afastou a aplicação dos acordos coletivos por entender que as convenções coletivas são mais favoráveis, né? E Vossa Excelência
entende que com a Constituição de 88 acabou essa hierarquia. Isso explica todo o provimento dado por Vossa Excelência, não é assim? É verdade. Como eu continuo, data vênia, entendendo que continua vigorando essa hierarquia, eu fico vencido porque negava provimento a ambos os recursos. Boa tarde, doutor. Senhor presidente, tem mais um. Pois não. Que eu acho que... Eu vou pedir para o senhor aguardar, porque a doutora Camila tem prioridade, e nesse que eu sou relator, ela não vota. Tá? Perfeito. Eletrônicos, com participação de doutora Camila. Primeira sala, relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Tem um processo com a distância de governador Valadares, o número 9 da pauta, RO 269, 53, 2016. Está presente no foro de Valadares, doutor Marcos Vinícius Maia, pela reclamada. E também se inscreveu o doutor Tiago de Souza, pela reclamante. Eu peço doutores, os senhores nos ouvem? Sim, perfeitamente. Seu colega também? Tá. Só veio o doutor Tiago. Um está presente aqui em Belo Horizonte, tudo bem. Ok, tá certo. Tá. Então, vou pedir à relatora que leia a conclusão do voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo dos recursos, com exceção do tema anotação, retificação da CTBS, veiculado no recurso da Adobe por ilegitimidade e ausência de interesse recursal, já que a obrigação de fazer combatida foi atribuída à reclamada Crefisa. Rejeito as preliminares de coisa julgada, ilegitimidade passiva de causa, cerceamento de defesa e sentença extrapetita formuladas pelas reclamadas. Acolho a contradita da testemunha Amanda Zan Ramos Fialho, aduzida pelas reclamadas, considerando o teor de seu depoimento como se proferido por informante. No mérito, dou provimento parcial aos recursos para determinar que as horas extras deferidas sejam apuradas a partir dos cartões de ponto coligidos, considerando-se ainda a frequência neles registrada, mantidos os demais parâmetros de liquidação fixados na origem. Excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso salarial e reajustes fixados nas convenções coletivas por inexistentes. E mantém o valor da condenação ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Quem está pelo reclamante? Lá em governador Valadares. Doutor Tiago. O senhor está com a palavra, doutor. Ok. Muito bom dia, muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador presidente, pessoa na qual cumprimento os demais votantes. Eu gostaria de, diante da proposta do voto da excelentíssima relatora, reiterar pela manutenção da sentença monocrática com relação ao vínculo de emprego diretamente com a reclamada Crefisa. Isso porque, conforme demonstrado no processo, as provas se mostram cabais no sentido de que a reclamante atuava eminentemente na atividade fim da Crefisa. Primeiramente, a fachada da empresa onde a recorrida laborou possui estampado o dizer Crefisa, conforme o documento ID 685-621A. Os documentos 224, 269 e 64D4A03 demonstram claramente, excelência, duas oportunidades em que a recorrida atuou como preposta da reclamada Crefisa. Aliado a isso, o documento DB548E2 trata-se do site da recorrente Crefisa, remetendo o endereço de governador Valadares como uma de suas filiais, inclusive o local onde a reclamante trabalhava.
como se não bastasse, toda a prova foi produzida no sentido de que eles recebiam ordens de funcionários da Crefisa, contato telefônico por e-mail, cobrando telemarketing, metas e passando orientações. Ademais, ficou provado também, excelências, que as atividades que a reclamante exercia consistiam em atendimento a clientes da Crefisa, análise de documentação dos referidos clientes, cálculo de margem de empréstimos, todas as atividades baseadas exclusivamente na Crefisa, excelências, que foi o que foi determinado e que foi aferido pelo juiz de primeira instância. Então, a prova documental apresentada, aliada ao depoimento da testemunha, que, a meu ver, deve ser considerada, pois trabalhou juntamente com a reclamante e sabia da realidade, pois ela era a chefe do departamento lá da filial em Governador Valadares, então ela tinha ciência das atividades efetivamente elaboradas pelos funcionários daquele local, que são eminentemente do ramo das financeiras, exclusivamente para a Crefisa, conforme a própria documentação amplamente divulgada aí na inicial. Então, é imperioso e necessária essa manutenção dessa decisão de primeiro grau, que declarou o vínculo diretamente com a Crefisa, com todos os direitos inerentes à categoria dos financiários, tendo em vista que o reconhecimento do vínculo com a Crefisa nos remete a esse enquadramento com o financiado. Com relação às horas extras que foram deferidas a partir da sexta, eu reitero, conforme a própria convenção coletiva dos financiários. No outro ponto, excelências, com relação à infidelidade dos cartões de ponto, eles foram amplamente rebatidos na impugnação, pois não refletiam a realidade, foi amplamente falado na impugnação, pois a jornada apontada na inicial está totalmente diversa da que foi marcada no ponto este, excelências, totalmente britânico, com variações mínimas que o configura fatalmente aí a fraude nos controles de jornada. A própria testemunha apresentada também, excelências, confirmou essa impossibilidade de marcação e registro das horas efetivamente trabalhadas. E isso deve ser observado, excelências, porque é muito difícil essa invalidade dos pontos, mas no processo está muito claro, porque o ponto é britânico, a própria súmula 338 nos remete a essa infidelidade, considerando a própria testemunha apresentada. A testemunha apresentada pela empresa reclamada, ela não soube sequer informar se havia ou não extrapolação de jornadas. Então toda a prova produzida foi no sentido do reconhecimento dessa infidelidade dos cartões de ponto e o deferimento das horas extras, conforme foi deferido em sentença. Então eu reitero aí pela manutenção da sentença e que seja mantido como medida de justiça. Muito obrigado. Pois não, doutor. Cumprimento, excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima relatora, demais componentes e meus colegas aqui presentes. Inicialmente, eu peço que seja mantido a proposta de votos quanto às questões de mérito, exceto quanto ao reconhecimento da condição da reclamante de financiária e aplicação das convenções coletivas, que eu vou tratar mais adiante. A preliminar inicial de vício extrapetista da sentença baseou-se no fato de que a sentença condenou as reclamadas ao pagamento de horas extras acima da sexta hora e da 30ª hora semanal. Porém, nos pedidos, a reclamante não faz pedido de hora extra acima das 30 horas semanais. O pedido se limita a horas extras acima da sexta hora. Então, entendemos, data vênia, que que a sentença ultrapassou os limites do pedido nesse ponto e pedimos para que seja acolhida essa preliminar. Outra preliminar de vício extrapetita que gostaríamos de ressaltar é que a sentença, num primeiro momento, reconheceu duas situações. Reconheceu que os pedidos de pontos não foram impugnados pela reclamante em seu conteúdo
e de que, no depoimento pessoal, a própria reclamante confirmou que era ela que registrava os horários de entrada, intervalo e saída. Posteriormente, ainda analisando as horas extras, a sentença veio a fundamentar na seguinte forma: na verdade, a reclamante explicou no exórdio que era obrigada a assinar o ponto de forma a não ultrapassar a jornada contratada. Data vênia, na inicial, não há nenhuma alegação fática nesse sentido. Não existe discussão na inicial para afirmar que os pontos, supostamente, não eram marcados corretamente de acordo com a jornada. A única alegação que existe na inicial é de que, supostamente, a reclamante exercia uma jornada diferenciada, e, inclusive, no final da inicial, é requerido que a reclamada exibisse os cartões de ponto, que foi feito. Então, data vênia, ao trazer essa questão fática que não existe na inicial, entendemos que a sentença ultrapassou os limites da causa de pedir e, por isso, foi interposta esta preliminar de vício extra petita. No mérito, quanto à questão da jornada, reiteramos, requerendo que seja mantido a proposta de voto, no sentido de que realmente não foi trazido aos autos pela reclamante nada que pudesse impugnar as validades dos cartões de ponto. Nesse ponto, cabe ressaltar que a testemunha, que foi contraditada por N situações de contradições, de existência de ação contra as reclamadas por dano moral, a testemunha, a única testemunha rolada pela reclamante, trabalhou com a reclamante por um ano só no início do contrato de trabalho. A testemunha trabalhou com a reclamante, saiu da empresa em dezembro de 2012. A reclamante, aliás, a testemunha trabalhou até dezembro de 2012. A reclamante entrou na empresa em 21/11 de 2012. Então, elas trabalharam com um ano. Então, a testemunha jamais teria condições de depor sobre todo o contrato de trabalho, sendo que não trabalhou com a reclamante nem por nenhum terço do contrato de trabalho. De outro lado, a testemunha, em patente contradição, no início afirmou que o contrato, que a jornada dela era de 8 às 19 horas. Posteriormente, ao ser indagada, ela disse que saía da empresa às 18h30. Então, daí dá para perceber a contradição da testemunha e a inaptidão probatória do seu depoimento. Foi juntada aos autos a ação que é proposta pela testemunha e na qual ela depôs, em que ela afirmou, na ação que ela propôs contra as reclamadas, que o horário dela de entrada era 8h30, enquanto testemunha nesse processo, aliando-se ao depoimento pessoal da reclamante, afirmou que era 8 horas que chegava na empresa. Então, nesse termos, reiteramos para que seja desconsiderado realmente o depoimento da testemunha. Outro ponto a ser destacado, que a reclamante, embora tenha afirmado que o seu horário de trabalho era de 8 às 19 horas, ela afirmou que não batia o cartão de ponto corretamente apenas no horário de intervalo e saída, e não afirmou nada em relação ao horário de entrada. E a sentença, contrariamente, fixou jornada a partir das 8 horas. E na ação que a reclamante foi testemunha, ela afirmou categoricamente que registrava corretamente os horários de entrada, e isso nós ressaltamos no recurso. Ultrapassada, excelências, a questão da jornada e dos cartões de ponto, data vênia, discordamos da reclamante de quem afirmar que exercia funções de financiários, pois foi ressaltado durante a instrução que a reclamante não tinha poderes para conceder crédito nem empréstimos, e o que seria a atividade fim da correclamada. Então, a reclamante não exercia essa atividade fim. A testemunha Juliana Ferreira afirmou o seguinte: na loja, os funcionários não têm poder ou alçada para conceder crédito. A segunda reclamada é quem concede ou não o crédito solicitado. O sistema de trabalho utilizado pela depoente e demais funcionários pertence à primeira ré. Então, excelências, data vênia, a reclamante não tinha poderes nem alçada, e nenhum funcionário da primeira reclamada tem alçadas para conceder crédito e empréstimos, que seria a atividade fim da segunda reclamada. Da mesma forma, foi comprovado que, contrariamente do que foi afirmado na inicial, a reclamante não prestava serviço exclusivamente para a correclamada. Em depoimento de testemunha também foi afirmado o seguinte: o primeiro reclamado atende outro cliente além da segunda reclamada. FAM. A depoente reclamada atende os clientes CREFIS e FAM na proporção de 60% de clientes CREFIS e 40% da FAM. Então, aqui também foi comprovado que não existia a exclusividade que foi
afirmado na inicial. Por fim, quanto à aplicabilidade das convenções coletivas, a sentença aplicou as convenções coletivas julgadas pela reclamante como decorrência tão somente do reconhecimento de vínculo com a Crefisa, afirmando o seguinte, fundamentando da seguinte forma: assim, quanto ao enquadramento sindical, a aplicação dos instrumentos coletivos, dada a declaração de vínculo de emprego direto com a segunda ré, incide, no caso vertente, a CCT dos empregados financiários. Ocorre, excelências, que as convenções coletivas que foram juntadas pela reclamante é dos empregados em estabelecimentos bancários, então, que não faz parte, obviamente, da categoria dos empregados da correclamada. Por esse motivo, entendemos que as convenções coletivas também devem ser afastada a aplicabilidade dos instrumentos coletivos. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Obrigado, excelências. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Processo número 8 da pauta, ROPS 10.245/82/2017. Presente, doutor Edson Gutierrez, pela reclamada. Essa relatora que lê a conclusão do voto. Doutor Edson, é o senhor, doutor Edson. Desculpa, excelência. Eu estou conhecendo do recurso. No mérito, dou-lhe um parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de 12 minutos e 11 segundos extras diários a título de horas in itinere, com reflexos em 13º, férias, 1/3, FGTS mais 40%, aviso prévio e repouso, devendo ser considerado o divisor 220, o adicional legal ou convencional que lhe for mais benéfico, a frequência apurada nos registros de ponto e o período imprescrito reconhecido na sentença de origem. Indefiro o pedido de condenação do reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arguído em contra-razões. Aí vem a determinação para os descontos previdenciários e fiscais, e todas as demais que possuem, as parcelas que possuem natureza salarial, e as parcelas deverão ser corrigidas, a correção também. E estou arbitrando custas de R$ 84,00, calculadas sobre 4.200, o valor que ora fica arbitrada a condenação. É como voto, senhor presidente. Pois não, doutor Edson. Senhor presidente, pedindo vênia, sua excelência, do desembargador relator, aqui nós queremos ser muito breves, como um batimento cardíaco. Aqui, o que acontece, senhor presidente? São mais de 100 reclamações que existem contra a empresa. A douta Vara ao Trabalho, o que ela disse? Que o próprio autor, eles lá fizeram uma composição com relação a esse município de Piranguinho, reconhecendo que havia transporte público regular. Então, a síntese da discussão é essa. Eu não quero me alongar, e que concluiu a respeitável sentença que havia transporte público regular para o reclamante utilizar-se no trajeto residência local e residência e trabalho, com 55 minutos antes do início e 28 minutos após. O que ele pretende é que esse tempo de espera seja computado como hora extra. Então, para não tomar o tempo, a síntese da demanda é essa. Obrigado, senhor presidente. Pedindo vênia, sua excelência, a doutora desembargadora relatora. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Obrigado, senhor. E a cidade de Piranguinho, doutor, é a cidade do pé de moleque, hein? A cidade de Piranguinho é famosa lá na região pelo pé de moleque. Pé de moleque. Cidade do pé de moleque. A barraquinha vermelha. Né? Barraca vermelha, exatamente. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Há um processo adiado da sessão anterior, com sustentação pendente, é o processo RO 11.519, 10/2015. Está presente a doutora Renata Fagundes pela reclamada. Eu peço à relatora que lê a conclusão do voto.
Acuso o recebimento de memorial por parte do Laboratório Sanubiol. Não conheço do recurso ordinário interposto por deserção. A reclamada as guias juntadas pela reclamada não contêm a autenticação bancária necessária e não comprovam o efetivo recolhimento, depósito recursal e pagamento das custas processuais. Não é o caso de se intimar a parte interessada para comprovar o recolhimento ou efetuar o preparo em dobro, porquanto, nesse caso, não seria decisão surpresa. Doutora, eu lhe dou a palavra. Excelência, não, eu vou agradecer, mas o processo do interior foi feito, recolhido lá, então eu estava preparado para falar sobre o mérito, não tenho manifestação sobre esse respeito. Muito obrigada. Há divergência? Proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Obrigada. Número 2 da pauta, RO 10.521, 10/2015. Está presente Dr. Breno Costa, pela reclamada. Número 2 da pauta, RO 10.521. Relatora, para ler a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Sebastião Soares Maia. Preliminarmente, rejeito a arguição de nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, nego provimento ao apelo. Pois não, doutor. Presidente, aguardo uma eventual voto divergente. Há divergência? Eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigado. Boa tarde. Processo com sustentação oral à distância, mas o advogado não tinha comparecido. Está lá? Chegou. Número 3 da pauta, RO 10.974, 78/2016. Presente no foro de Varginha, Dr. Tiago Cunha, pela reclamada. 10.974, número 3 da pauta. Doutor, o senhor nos ouve? Perfeitamente, Excelência. Vou pedir à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por empresa de extração de pedra de São Tomé Limitada. E no mérito, nego o provimento. Conheço do recurso ordinário adesivo interposto por Lázaro Antônio de Castro. E no mérito, dou o provimento parcial para determinar a constituição de capital pela ré. Mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas processuais por compatível. Em atendimento à recomendação conjunta, determino o envio de cópias dessa decisão para a Procuradoria-Geral Federal e também para a presidência deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, por força da comunicação interna. Eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde a todos os presentes. A questão dos autos, que demanda a atenção da outra turma julgadora, é justamente em relação à inexistência de culpa da empresa pelo acometimento da moléstia silicose pelo reclamante, em razão do que, diversamente do que apontou a perita do juízo, a reclamada jamais se descurou do cumprimento de suas obrigações no que se refere à segurança e medicina do trabalho. Diversamente do que apontou a ilustre perita do juízo, não há que se falar que o EPI, máscara respiratória fornecida ao reclamante, era inadequado ao uso, em razão de que trata-se de EPI indicado por meio do PGR e do PCMSO da empresa, elaborado por engenheiros profissionais competentes a indicar o EPI devido no caso em questão, diversamente da perita médica, que, ao nosso sentir, não teria essa competência para discutir o EPI indicado para o uso. O EPI correto para efetiva proteção contra as poeiras minerais. Dessa forma, diversamente do que constou da sentença recorrida, a empresa jamais se descurou de proteger o reclamante dos danos a que era exposto. Então, Excelência, tal fato deveria ser considerado, e principalmente no arbitramento das indenizações,
Porque se a empresa sempre realizou todos os exames necessários, sempre forneceu os EPIs, não há que se falar em culpa da empresa. Quanto aos valores arbitrados a título de indenização, Excelência, não se mostra crível fixar uma indenização de 100% do último salário, Excelência, considerando que o reclamante já percebe benefício previdenciário, considerando que ele foi inapto à função que o expõe a poeira de silica, mas todavia ele não foi inapto para outras funções. Deste modo, Excelência, requer seja dado provimento ao recurso ordinário da reclamada. Obrigado. Terminou, doutor? Sim, Excelência. Há divergência? Não. Eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 20 da pauta, RO 11.454/98/2015. Há 2 advogados presentes, Dr. Paulo Moalen pelo reclamante e doutora Fabrícia Rezende pela reclamada. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada, o recurso adesivo interposto pelo reclamante. No mérito, nego provimento ao recurso adesivo interposto pelo reclamante e dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para fixar que, nas últimas 3 semanas, antes de ser demitido, o reclamante não laborou em horário extraordinário e mantém o valor da condenação por ainda compatível com a expressão econômica das parcelas deferidas. Quem está pelo reclamante? Dou a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, desembargadora revisora e terceiro votante. O reclamante ousa discordar do voto, da proposta de voto do eminente relator, eis que entende que o dano moral no importe que foi deferido na sentença não tem significância nenhuma para a maior empresa de TI do mundo, que é a IBM. Ela continua praticando a mesma conduta, deixando funcionários em disponibilidade compulsória ao lado de outros trabalhando. Eu entendo que isso aí, a fixação do dano moral em R$10.000 não está adiantando para evitar que essa conduta permaneça acontecendo. Pede justiça, muito obrigado. Pois não, doutora. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor relator, ilustre representante do Ministério Público e demais componentes da turma. Primeiramente, a recorrente insiste na preliminar de negativa de prestação jurisdicional e requer que seja declinada a jornada de trabalho nos plantões e feriados. No mérito, ela reitera suas razões recursais quanto ao enquadramento sindical, pois, como é sabido, a sua atividade preponderante é o comércio de produtos de informática. Portanto, seus empregados são representados pelos sindicatos dos comerciários e não pelos sindados. A empresa faz uso da informática para produzir os seus produtos e colocá-los no mercado. O próprio TRT possui um contrato de licença de uso dos seus produtos e sabe o objeto do contratual. O reclamante, então, se ativou realmente na área de processamento de dados, mas o fez em cumprimento de um contrato de compra e venda da tecnologia que ela colocou no mercado. Portanto, ela requer que seja afastada a aplicação das convenções coletivas firmadas com os sindados e, consequentemente, retiradas as diferenças de adicional, de noturno e PLR deferidas com base nas normas coletivas.
Quanto à jornada de trabalho, excelências, a recorrente entende que exagerada, exorbitante, porque foi reconhecida a jornada declinada na exordial. Acontece que ela reitera na tribuna a validade da adoção do sistema de controle de jornada por exceção, que dispensa anotações das entradas e saídas, permitindo as marcações dos fatos extraordinários apenas. Todos os fatos extraordinários, ou seja, todas as horas extras, feriados, sábados, domingos elaborados, foram registrados conforme planilhas anexadas aos autos. E tais planilhas foram corroboradas pela prova testemunhal, especialmente a testemunha Osni Vieira, que afirmou que tinha uma ferramenta para anotação das horas extras e que eram todas pagas ou compensadas. Dessa forma, ela reitera a validade dos controles de jornada juntados aos autos e requer seja afastada a presunção de veracidade das jornadas alegadas na inicial. Caso não seja esse o entendimento, o digníssimo relator já retirou aí as horas extraordinárias no período de bench. Mas também precisamos reiterar aqui a necessidade de retirada do intervalo intrajornada a partir de novembro de 2013, em que o reclamante ficou em casa. Ou seja, ele trabalhava home office, não tinha como a reclamada controlar a sua jornada, o seu intervalo intrajornada. Então, ela entende que deveria ser retirado pelo menos esse período de intervalo, que foi de novembro de 2013 até a dispensa dele. E também com relação aos sábados, domingos e feriados, o intervalo entre a jornada ficou sem uma definição. Pelo menos até a partir de março de 2015, não foi definido, sendo que ficou definido que de segunda a sexta ele passou, a partir de março de 2015, a não mais a fazer um intervalo, né, de 1 hora, mas nada foi falado a respeito dos sábados, domingos e feriados. Então, é o que se requer também que seja sanada essa omissão. Por fim, excelências, com relação ao bench, diversamente do que o colega colocou aqui na tribuna, o bench ele é oferecido apenas para os empregados especialistas, aqueles que, depois de anos e anos de investimento, a empresa não quer perdê-lo. Acontece que, no final do projeto em que ele estava alocado, ela coloca à disposição dele mecanismos dentro do site, dentro do RH, para busca de novos projetos onde ele possa ser inserido. E, durante esse período, vai fornecendo para ele treinamentos específicos para que ele possa competir com demais pessoas que estão na mesma situação, aquela vaga. Então, ela entende que não há humilhação alguma para o empregado. Aliás, ele se sente privilegiado em relação aos colegas que, após o projeto, foram demitidos. Ele tem uma oportunidade de se recolocar dentro da própria empresa. O que hoje, nesse mercado que nós estamos vendo, na dificuldade que todos estão encontrando para buscar empregos, é visto perante os próprios colegas como uma situação privilegiada. A empresa não praticou nenhum ato ilegal com relação a isso. Ela só não quer abrir mão de imediato de um empregado que ela investiu anos e anos e que tem qualificação para assumir qualquer outro projeto que ela venha a fechar o contrato naquele período. O empregado não perde salário, não perde benefício, continua com acesso ao site, tanto que os treinamentos são disponibilizados através do site, não tem perda de nenhum prestígio, nenhuma ferramenta de trabalho. Ele simplesmente fica aguardando e, às vezes, um contrato que a empresa estava na expectativa de fechar não é fechado, aí, infelizmente, ele pode ser mandado embora. Mas a testemunha falou, Osni Vieira, informou que conheceu pessoas que foram realocadas, ou seja, 50% de chance dele se recolocar dentro da própria empresa. E o reclamante, especificamente o reclamante, ele trabalhava em casa. Então, não há que se falar em constrangimento perante colegas, porque ele foi colocado, num banco de espera.
Se alguém dentro da empresa ficou sabendo que ele estava embente, ficou sabendo por intermédio do próprio empregado, porque a empresa não divulga esse tipo de informação. Então, ela insiste na retirada, excelências, desse dano moral que ela foi injustamente condenada no processo, segundo o seu entendimento, requer a reforma do julgado. É o que você quer, excelência. Há divergência? Não. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Número 17, RO 11.381, 58, 2016. Há 2 advogados presentes, Dr. João Bosco Cumaira, pela reclamada, e Dr. Felipe Augusto Ferreira, pelos reclamantes. Número 17, RO 11.381. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu vou pedir para retirar esse processo da pauta. É para a próxima sessão, desembargador? É, para a próxima sessão. Então não haverá intimação. Está adiado já para a próxima quarta-feira. Perfeitamente, Os excelência. senhores estão cientes. Perfeitamente, Boa obrigado. tarde. Processo número 21, RO 11.597, 82, 2016. Presente, doutora Helena Carneiro, pela reclamada. 21, RO 11.597. Peço ao relator que leia a conclusão do voto. Com esse recurso interposto pela reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Há divergência? Não. Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. A senhora está pela reclamante? Sim, recorrente. Entendi que estava pela reclamada. Eu lhe dou a palavra. Desculpa, doutor. Tudo bem. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, Luz Procurador do Trabalho, egrégia turma, boa tarde. Excelência trata de ação já corriqueira nessa Justiça do Trabalho, ação de cobrança da contribuição sindical rural ajuizada pela CNA. O juiz de primeira instância julgou a ação improcedente sobre o argumento de que não houve prova do enquadramento sindical. Entretanto, Excelência, foi juntado um documento, que é o CCIR, de ID F2A7B40, em que comprova que o contribuinte réu neste processo possui 6,23 módulos rurais. Ora, Excelência, o requisito legal para o enquadramento sindical é de que a pessoa tenha mais de 2 módulos rurais. Nesse caso específico, o contribuinte tem 6,23, estando assim provado o enquadramento sindical. A definição, Excelências, do módulo rural, do que seria o módulo rural, para elucidar o enquadramento do contribuinte, está no Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64, em que diz em seu artigo 4º, inciso 3º, módulo rural é a área fixada nos termos do inciso anterior. E o que diz o inciso anterior? Propriedade familiar, o imóvel rural que, direto e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiro. Essa é a definição do módulo rural. E o que diz a linha B do Decreto-Lei 1166 de 71, que é o enquadramento do contribuinte? Diz nada mais ou nada menos do que a definição do módulo rural. A linha B do Decreto-Lei 1166 de 71. Considera-se empresário ou empregador rural quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso social e econômico em área superior a 2 módulos rurais da respectiva região. Ou seja, a definição do módulo rural trazida no Estatuto da Terra é praticamente a cópia da linha B em que está enquadrado o contribuinte. Quando se fala que a pessoa tem mais de 2 módulos rurais, não quer dizer tamanho de propriedade. O módulo rural ele é calculado pelo INCRA e ele leva em consideração a exploração da propriedade.
quanto que a propriedade está sendo explorada. Não tem como haver cálculo do módulo rural se não houver exploração da terra, porque o cálculo é feito especificamente sobre o que é explorado na terra. Então, ao dizer que não houve prova de enquadramento sindical, que não houve prova de atividade exercida, está praticamente dizendo que a definição do módulo rural está incorreta, porque o módulo rural é o cálculo da exploração da terra. Como poderíamos chegar a um cálculo de exploração se não houvesse exploração? Então, o fato da propriedade ter mais de 2 módulos rurais, especificamente 6,23 módulos rurais, é a prova do enquadramento sindical deste sujeito passivo. Além disso, ultrapassada a questão do enquadramento sindical, que entendemos que está comprovada neste processo, a notificação pessoal deste processo foi feita dentro do prazo da nova súmula do TRT, a súmula 61, dentro do prazo de 5 anos, enviada para o domicílio tributário do contribuinte. Então, entendemos, data vênia o entendimento do juiz de primeira instância e do doutor relator, que deve ser dado provimento a este recurso. Muda alguma coisa? O fundamento é o imóvel rural não tinha exploração econômica. Há divergência? Não. Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. A senhora me desculpe, mas foi anotado aqui que a senhora seria advogada do... Sem problema, excelência. Boa tarde. Há um processo adiado da sessão anterior. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Aliás, a sessão do dia 17. O advogado está presente para assistir. O processo ROPS 11.642, 15/2016. O Milton que pediu vista após a sustentação oral. 12.081. 11.642. Achei. Achei. Eu acolhi uma tese de cerceamento de defesa, mas Vossa Excelência que pediu vista mesmo. Eu peço a Vossa Excelência e acompanho a relatora. Então, fico vencido quanto à tese de cerceamento à defesa. As sustentações com preferência de doutora Camila. Tá, agora vão puxar os da desembargadora Camila. Vão primeiro os do eletrônicos. Emília primeiro, é? Eu voto na Emília. Primeiro Emília. Ah, tá. Sessão de relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Tem alguma divergência? Sim. No primeiro da doutora Emília é o processo 12.040. 14. É que Vossa Excelência se diz vencido quanto à base de cálculo das diferenças salariais. Essa matéria é antiga nessa turma, então eu fico vencido nesse aspecto salientado aí na minha divergência. Eu não detectei mais nenhuma divergência lançada, senhor presidente. Não. Apenas no 25, que Vossa Excelência se lançou suspeito, né? O doutor Milton vota. No 11.429. Ah, tá. Eu vi isso. Mas não há divergência também lançada, não. Pois não. Agora são os da Camila. Isso. Então, nesse aqui, 110.329. Tem um antes. Você está falando dos adiados primeiro?
Então, 10? Qual que é? 10.329. É porque tem 329. divergência. Tá, tem. Foi adiada a sessão passada. É porque eu verifiquei que o advogado disse da tribuna era verdade. O juiz usou como prova o depoimento pessoal da reclamante. Assim até eu. Ela disse que foram exigidas forças incompatíveis com sua condição física, que ela teria se demitido numa data anterior a qual o pedido de demissão dela foi formalizado. O juiz tomou isso como verdade, condenou a empresa a pagar a indenização por dano moral, condenou em férias, desconsiderando as inúmeras faltas dela, e condenou em 13º, não verificando que a empresa já havia pago. Então, eu estou data vênia, provendo recurso para julgar improcedente a reclamação. Caso? O desembargador Milton que vai desempatar. Qual que é esse número? Um adiado. 10.329. Esse caso, eu não havia lançado a divergência na sessão. Eu pedi vista depois da sustentação do advogado. E a partir da sustentação, eu constatei, data vênia, que o que o advogado estava dizendo era verdade. 10.329. Qual que é o número dele na pauta? O número da pauta ele é adiado da sessão anterior. Esse processo, desculpa, doutor Milton, nesse aqui o senhor não vota. É a doutora Emília que vota. Ela é a sessão do dia 24, desculpa. É o 10.329, A Emília já 14. estava vinculada, né? Porque ela ouviu a sustentação oral. É o 10? 329-14. Desculpa, eu marquei aqui os... Desculpada, viu? Senhor. Ele veio para mim, sim, mas eu estou acompanhando a relatora. Eu fico vencido, já que provi o recurso para julgar improcedente a reclamação. Próximo. Esse 10... 408? Não. Meu Deus. 408. Tem. Foi adiado a sessão passada. 10.408,92. Ó. É porque eu tenho um problema aqui, porque eu não tenho número. Não, esse não tem. Esse tem uma estrela. 10.408. Ele foi adiado à sessão anterior. É também adiado da sessão passada. Excelência pediu vista após a sustentação oral. Mas o que está aparecendo aqui, Vossa Excelência tinha pedido vista... Mas eu fiz alguma anotação. Então, na hora da sessão, Vossa Excelência fez uma anotação assim, descontando-se apenas uma hora de intervalo, não sobram horas extras, ponto de interrogação. E agora, posteriormente, fez uma outra anotação dizendo, as horas extras que sobraram foram objeto de condenação. Então, o senhor verificou que não tem nada. Não tem nada. Ok. Perfeito. Também de acordo. Nesse 10.790... Mesma coisa. Foi aquela questão da remessa. Mas eu vi que não o valor não cabe a remessa. Agora é quase impossível ter recurso oficial, porque quando é contra a União tem que ter 1.000 salários mínimos. Quanto a Estado é 500 salários mínimos. É suspeito o Estado de Minas Gerais não ter recorrido de uma causa que
Ele poderia ter ficado Não, no livro dele. a turma sempre dá razão ao Estado, mas ele não recorreu, vou fazer o quê? Então tá certo. De acordo, tá certinho. Tá certinho. Não tem jeito. Ok. Nesses dois da Caixa... Não é copia e cola. Não é copia Não é e cola. copia e cola. Isso. Ok. Perfeito. Tem ainda um que eu pedi vista, O negócio da empreitada. que é o 12.081. Eu peço vênia, mas acompanho a relatora. Então, eu fico vencido, já que... Como é que está meu voto aí? Caiu Vossa Excelência aqui. julgava improcedente. Já que eu julgava improcedente a ação. O que caiu aqui pela enésima vez? Tem um ainda da sessão do dia 17, que o doutor Milton vota. Não, desculpa, esse já foi. Tem mais dois Esse aqui, já né, foi. Cristina? Tem o 11.026. Esses são de doutor que eu Bozon. voto. Esse E esse a doutora Camila vota. esse o 11.519 foi que a advogada já fez a sustentação. Ela abriu mão. Os adiados já foram. Mas não tem também o 11.573? Que o doutor Bozon escreveu. Conhecendo a posição da maioria, coloco-me como vencido. 11.573. 11.573, esse está na pauta, é o 4 da pauta. Então, mas tem uma divergência. Tem doutor uma Bozon. divergência. Conhecendo a posição da maioria, coloco-me como vencido. Que é, hein? É o problema de recuperação judicial, suspensão da execução. É. 11.573. A pauta. Deixa eu só conferir aqui que... Eu fui... Esse caso da Caixa vai virar um inferno, porque nunca um recurso Mas não é da copia e Caixa, cola. Não, eu estou falando daqueles tá. copia. Tá. Eu não conheci. Pronto, agora... Agora vai virar moda. O doutor Bozon não conhece. Agora todo advogado... Vai dizer que é caso idêntico. Eu caso idêntico. Eu quero pro meu também. Vai ser. Isso mesmo. Estou lembrando o Reinaldinho Gaúcho, com uma mulher espalhou que ele era um furor na cama. Aí ele falou assim, não, essa mulher infernizou minha vida, porque agora todas querem o que eu supostamente teria feito. Camila, saúde aí. Quem é que está? Nós acabamos de receber a notícia que o desembargador José Eduardo Pepe está recebendo, nós estamos tendo a honra de receber a ilustre visita de 2 professores portugueses. Desembargador Pepe, pode fazer a saudação, por favor? Meus saudados também, que se aproximem. Por favor, Sim. Aproximem-se, por favor. Da Universidade de Coimbra. Senhor presidente. Alô? Senhor presidente, obrigado por nos receber, uma visita aqui dos professores de Portugal, da Universidade de Coimbra, do professor João Amado Leal e a professora Tereza Moreira, estão participando do evento aqui organizado pela Escola Judicial junto com a OAB, sobre o direito de trabalho às novas tecnologias. São palestrantes, conferencistas hoje. O professor João Amado vai fazer, inclusive, a conferência inaugural de abertura. Então, é muita honra para nós aqui receber. Eles quiseram conhecer uma sessão do tribunal, por quê? Na Europa inteira, inclusive, isso é bom para os advogados, caras sabendo, né? Na Europa inteira, inclusive em Portugal, as sessões de julgamento de segundo grau, as que eles chamam de deliberações, são em segredo de justiça. Mais do que em segredo. Se um juiz que revelar o que foi debatido na sessão,
ele é considerado crime, ele pode perder o cargo. É segredo de justiça. Então, aqui no Brasil, como são públicas, e a nossa, inclusive, era transmitida pela internet, agora com a nossa crise econômica aqui, nós cortamos a transmissão internet. Não, tem pelo rádio. Tem por áudio. Não tem por áudio. Não tem mais. Áudio, Mas era online, né? Era transmissão online, né? Colega que ouve. E então, para eles ficaram muito curiosos, né? De participar de uma sessão de julgamento, que eles chamam de sessão de deliberação, que lá em Portugal é em segredo. Mas será que o mundo está errado ou o Brasil está errado? A Europa toda é assim. Na América Latina, quase toda também é assim. Eu acho que é só o México que não, que é como o Brasil, que é pública, né? Então, aqui no Brasil seria impensado, né, isso. E interessante que tem uma decisão do Tribunal de Direitos Humanos europeu que diz o seguinte, que é uma questão de garantia de independência do juiz a deliberação em segredo, para ele não ser pressionado pela opinião pública. É interessante a visão europeia, que é o contrário da nossa, né? É interessante, porque o juiz tem que ter a coragem da impopularidade. Pois é, mas enquanto lá em Portugal a justiça é feita em segredo, aqui a injustiça é feita às escâncaras. Publicamente. E o processo eletrônico? Eles não estão curiosos também, não? O processo eletrônico acho que não chegou ainda em Portugal. Tem? Já tem alguns. Já tem. Tem parcialmente, né? Mas então, senhor presidente, colegas, muito obrigado aí pela carinhosa recepção. Uma honra, viu, senhores? Mas, muito obrigado. aproveitando a presença de tão honrosos professores, eu gostaria de saber se existe lá é Coimbra, né? Coimbra, em Braga, uma vaga para mim fazer um pós-doutorado nessa área trabalhista ou de previdência, seguridade social. Eu já quero um visto permanente. Isso. Pós-doutorandos brasileiros. Isso. Muitos mestrados. Então me aguardem por lá. Tem tanto brasileiro querendo fugir para Portugal que eu estou com medo de Portugal afundar. Presidente, pode fazer um processo de sustentação oral? Pode? Claro. Perfeitamente. Por favor, acomode isso aí. Por favor, aqui, ó. Aqui. Ô, pé. Não vai ficar. Você rebata. Tem que rebater. Faz. Pelo menos uma vez. Né? Fala com o pé para depois azular. Apresentar do Ministério Público, eu não sei se eles entendem. Ministério Público, não. Que deve ter explicado. Chama um... O senhor explicou para eles a presença do Ministério Público? Sim. Qualquer um. É um físico. Processo físico com preferência de julgamento, número 57 da pauta, RO 1475, 2014-089, relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília, número 57. Está presente o doutor Natanael Guzmão, pela recorrente. Doutor, eu vou ler a conclusão do meu voto. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar as reclamadas, a segunda subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos do corpo do voto. Arbitro a condenação, valor de R$ 180 mil, com custas de R$ 3.600 a cargo das reclamadas. E faço a declaração da natureza das parcelas.
para posicionar o senhor aqui. Quanto ao valor das indenizações, um minuto só. Indenização por danos morais em R$100 mil. 3 pessoas afetadas, a mãe e 2 irmãs. E uma indenização por danos materiais para assegurar à mãe a manutenção do mesmo padrão de vida. Ele deu a palavra, doutor. Boa tarde a todos. Seremos breves em razão no início da sessão, como foi até orientado devido às 16 horas pela doutora desembargadora, que é a necessidade. Mais uma vez, presente está que o direito vem acolher. A justiça é nobre. Trata-se de um caso, apenas vou fazer uma pequena síntese, trata-se de uma situação bastante complexa, aonde, infelizmente, eu trago aqui a esta tribuna uma foto infeliz do digno perito de short fazendo essa perícia, que é um ato judicial. É os olhos da justiça. E tivemos essa justiça de ser, pelo menos até no momento, dado provimento pelo digno relator. Trata-se de uma situação bastante atípica, bastante singular, onde dentro da área da empresa e de uma das maiores empresas do Brasil, que é a Cenibra, Celulose Lipo, que é uma empresa brasileira e japonesa, onde a vítima veio a ser vitimado em seu local de trabalho. E uma das situações mais interessantes é que, se ele veio a falecer no local de trabalho, no local protegido, um local cercado, com vigilância, onde não está esse nexo? Se não foi da máquina, essa máquina, a coisa mais interessante, por quê? Porque houve primeiro a perícia médica, houve a perícia policial, e eles não conseguiram distinguir a causalidade, que se realmente fez acidente de trabalho. Então, houve orientação no corpo da perícia, arguindo a necessidade de ter uma perícia mais aprofundada. E trouxeram um engenheiro, que é um engenheiro, apesar de ter uma especialidade na área de segurança, simplesmente não conhecia nada da máquina, infelizmente. Como eu tive a oportunidade também de trabalhar na engenharia da Uzi Minas, por 19 anos, a gente tem um certo conhecimento de fato, porque eu vim da engenharia mecânica. E fizemos um trabalho bem aprofundado. Por quê? Porque a justiça, principalmente o magistrado, ele vai confiar na perícia. E provado aqui ficou que o perito foi negligente. Infelizmente, se veio a ter um falecimento por traumatismo craniano, de onde que surgiu? Morreu do nada? A máquina, é a famosa Bobcat, que data vênia, eu pediria apenas uma pequena licença. Histórico. Mini carregadeira, mais conhecida como Bobcat, tem este nome em função de suas particularidades específicas, isso aqui é retirado do manual. Há muito tempo atrás, na fábrica de Melroy, dos Estados Unidos, todos os operadores que operavam o equipamento sentiam que, a todo momento, a máquina sacudia muito, inclusive com pequenos saltos, dificultando o seu controle. Certo dia, alguém da fábrica assimilou esse comportamento da máquina a um gato selvagem da região, que era mais conhecido como gato bobo, já que era visto dando pequenos saltos. O pessoal não teve dúvida, imediatamente colocou o nome da máquina de Bobcat, gato bobo, sendo que o desenho dessa máquina até hoje permanece com a figura deste gato. Apenas resumindo, idade mínima de 18 anos, escolaridade ensino fundamental, ser habilitado, para ser habilitado B ou C, carteira D ou E. Quer dizer, eles tinham aqui praticamente um adolescente com 18 anos, e que a família, ele era arrimo de família, e ficou
ausente pela essa morte tão bruta. E se não fosse esse pleito de recorrer na justiça, simplesmente depois de que veio da justiça estadual, passou para a justiça, apesar que ele de ano 1914, quando entrou na justiça do trabalho, na justiça especializada. Mas já é um processo que já tem praticamente quase 11 anos de tramitações. E essa questão da máquina foi uma coisa interessante, que para operar essa máquina tem que ser 2 funcionários, um em cima, outro embaixo. Por quê? Porque lá não tinha luminosidade. E quando encontraram essa máquina operando, o rapaz estava já acidentado, o capacete caído sobre a pá. Essa máquina, como mostra as fotografias, ela é toda fechada na lateral, não tem acesso pela lateral, o acesso é pela concha. Então ele tem de subir na máquina e ela não tem cinto de segurança, ela tem uma barra. E essa barra, quando levanta, ela desliga a máquina. Quando ela está abaixada, ela fica ligada, funciona, ela só tem uma marcha. E o que ocorre? Esse rapaz tinha de passar por dentro pular, ele era magro, ele pulava por cima da alça para descer e fazer o serviço de solo e depois subir com a máquina funcionando, o que proíbe no manual. E tudo isso passou despercebido, nós arguímos, tentamos tudo, porque, infelizmente, o leito da Justiça do Trabalho ele é muito curto para você trabalhar. Os recursos são muito estreitos. E nós não tivemos nem como arguir a suspeição desse perito. E, infelizmente, isso está provado nos autos, inclusive está aqui, consta aqui, uma foto dele fazendo essa perícia de short. E alegar que morreu do nada. Não há anexo causalidade. Como não há? E mesmo ainda arguímos, se ele não caiu dessa máquina, que é uma máquina perigosa, não tinha experiência nenhuma, mesmo que se não fosse da máquina esse nexo causal, a empresa responde vigilando. A empresa é responsável por ele. Então, o que se pede, no mínimo, que seja por essa reforma e que os dignos julgadores possam acompanhar o voto do digno relator. Obrigado. Nesse caso, o que me chamou a atenção é que a empresa pôs um garoto de 18 anos sem habilitação para operar uma máquina durante a noite praticamente sozinho. Então, é claro que data vênia, a empresa, nessas circunstâncias, se falta e ausente prova de excludente, de culpa da própria vítima ou de terceira, ela deve responder por isso. Mas há uma divergência aqui do desembargador Tibol. Eu peço vênia a Vossa Excelência, porque, para manter a respeitável sentença recorrida, que se fundamentou na perícia realizada pelo perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, juntado às folhas 84 a 93 dos autos, que aponta a impossibilidade de se definir a causa-mortes do decujus como sendo acidente de trabalho ou mesmo como sendo homicídio. A respeitar a sentença recorrida, também destaca em sua fundamentação os esclarecimentos prestados em juízo pelo perito Leandro Zuba Maia e que neles firmou o seu livre convencimento fundamentado quanto à impossibilidade de ter ocorrido um acidente de trabalho, porque não seria possível o decujus ter sido projetado para fora da máquina. Descabe ao empregador fazer prova de fato excludente de sua responsabilidade se não há evidência alguma de ter sido ele responsável pelo acidente de trabalho. Porque, frise-se, como se diz, a perícia criminal foi inconclusiva sobre ser homicídio ou sobre ser acidente de trabalho. Então, não basta meramente o óbito do empregado, porque não há prova de nexo de causalidade entre esse fato e o trabalho que era por ele realizado. Eu, data vênia, acho até que, quanto a ter sido acidente de trabalho, não há dúvida possível. Foi um acidente ocorrido no local e no horário de trabalho e no posto de trabalho. Mas a desembargadora Emília é que vai desempatar. Senhor presidente, é um caso trágico e realmente cheio de idas e vindas, mas eu entendo o seguinte, o evento, de qualquer forma, ocorreu no âmbito da reclamada. O rapaz jovem era inabilitado, a empresa não zelou pela segurança desse empregado
E, sendo a máquina ou não, o fato ocorrido dentro da empresa implica que, na verdade, ele estaria sob os cuidados desta, e não a qualquer alvedrio que pudesse vir a ocorrer. De modo que eu vou pedir 1000 vênias ao desembargador Milton, mas estou acompanhando Vossa Excelência. Então, vencido o desembargador Milton, que negava provimento ao recurso, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Muito obrigado. Cuidado com a gente, que a gente tá querendo invadir a sua praia, viu? Muito obrigada pela visita, viu? Prazer. Foi uma honra. Muito obrigada. Tem vaga lá, viu, professor? Nós vamos conversar. Tá bom. O meu sonho é morar num lugar que chama Vila Nova de Gaia. É. Eu acho que está virando o sonho dourado de todo brasileiro. Porém, um certo tempo em Lisboa. Agora de você andar na rua, ainda que de madrugada, sem ter que olhar para trás. Sonho. Tem preço, né? Vocês têm que ir enquanto vocês estão jovens, viu? Obrigado pelo jovem, mas não tem ilusões, não. Bom, agora vamos para os físicos de novo. Eletrônico. Não, tem os eletrônicos do Milton. Há divergência nos casos do Milton? Não. Parece que. Peraí. Não, Parece não. Não tem nada lançado. Não, né? Não. O processo deverá ser.